Olá, meus amados, graça e paz. Aqui quem fala é o pastor Adriano Menezes e passando para compartilhar uma palavra com você. Depois do último vídeo do dia 16 de março, muitas pessoas me procuraram, compartilharam, alguns concordando, outros não, e isso é a coisa mais comum ao meu ver. Mas uma expressão tomou conta das pessoas que me procuravam, era sobre ser ou não o princípio das dores. Alguns, claro, afirmam, isso é o princípio das dores. Outros chegaram a perguntar, estamos vivendo o Apocalipse? Então eu quero me dirigir a você com muita responsabilidade e compartilhar algumas coisas acerca desse assunto. Princípio das dores, o que isso realmente é, o que isso significa. Se você tem Bíblia, vem comigo para o livro de Lucas, o capítulo de número 12. Jesus está conversando com alguns discípulos e no versículo 56 ele está admirado, porque os discípulos sabiam diferenciar quando vai chover e quando não vai. Ele diz, vocês admiram, vocês olham o tempo e vocês sabem dizer se vem o vento sul, faz calor, se vem a nuvem, ali vem chuva. E ele diz no versículo 56, como vocês não sabem distinguir os sinais dos tempos? Como vocês conseguem ler as coisas em volta de vocês e não percebem os sinais? Os discípulos ficaram calados, nada responderam. Alguns capítulos adiante, eles estão agora diante do templo, o grande templo construído por Herodes. Era um templo suntuoso, muito lindo, e lá está Jesus olhando os discípulos à sua volta, quando alguém disse assim, que estrutura linda, Jesus, que coisa formidável. E Jesus então diz a expressão de Mateus 24, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Depois disso, um silêncio toma de conta até que ele se dirige ao Monte das Oliveiras. E Marcos diz que Pedro, Tiago, João e André se aproximam dele e fazem 3 perguntas. Eu disse 3 perguntas. A primeira pergunta é, que sinal de quando vão acontecer essas coisas? Que coisa? Do templo que vai ser destruído e não ficará pedra sobre pedra. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, que sinal haverá da tua vinda? Da tua vida, da manifestação do teu reino. A terceira pergunta, que sinal do fim do mundo? Jesus não deixa ninguém sem resposta. Ele tem uma resposta para as nossas indagações. Então, ele começa a falar aos discípulos. A resposta de Jesus é narrada em 3 dos 4 evangelhos. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. E ele começa a dizer, acalmem-se, não se enganem. Não será assim sem que antes aconteça essas coisas. E ele vai falar de 5 coisas. Primeiro, ele fala dos falsos cristos. Ele vai dizer, surgirão muitos dizendo, eu sou o Cristo. Eles virão em meu nome. Essa expressão vir no meu nome significa eles falarão como se fosse eu. E Jesus apresenta a primeira coisa. A segunda coisa, vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerra. Na linguagem atualizada, vocês ouvirão falar de conflitos em toda a terra. E, novamente, ele continua a falar. A terceira coisa, ele fala sobre terremotos, sobre mudanças no cenário geográfico, no cenário da natureza, a natureza gemendo. Quando Jesus começa a contar essas coisas, os discípulos estão parados, ouvindo, e ele chega no quarto. No quarto ele fala sobre as epidemias. Quando você ler o livro de Mateus, Marcos e Lucas, na visão dos 3 evangelhos, você vai encontrar essa expressão no livro de Lucas, no capítulo 21. É nesse texto que Jesus vai falar sobre epidemias. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Jesus está contando fato após fato e dizer, leiam o tempo. Quando ele falou sobre guerras, e aí quando ele fala sobre os falsos cristos, e aí devemos lembrar quantas pessoas não se levantaram no século passado dizendo ser o Cristo. Nos Estados Unidos, até o ano 2000, a última informação que eu tive é que tinham surgido mais de 2.000 homens apresentando-se como se fosse o Cristo. Não vamos muito longe. Na nossa nação, nos canais televisíveis, quantas pessoas não se apresentaram dizendo ser o Filho do Pai? E as pessoas viram isso, não se importaram tanto. Aí veio o segundo sinal, o sinal das guerras. Não precisa dizer muito, mas o século passado foi o século mais sangrento da história. 2 grandes guerras mundiais e, além disso, tantas outras guerras que se passaram, sejam guerras civis, sejam guerras urbanas, sejam guerras contra a nação. No famoso acidente, no problema que teve com as Torres Gêmeas, desencadeou guerras entre o mundo árabe e os Estados Unidos. Nós viramos o século e rumores de guerra a todo custo. Recentemente, guerras que se estouram no mundo árabe, no Egito e, aqui pertinho de nós, guerras civis constantemente. Quem não se lembra daquelas revoluções que houve no nosso país, queimando carros, parando tudo? Pois é, guerras e rumores de guerra. Jesus falava sobre isso, mas as pessoas
não deram importância. Ele fala sobre as mudanças climáticas, ele fala sobre terremotos, ele fala sobre mudanças na natureza, a natureza gemendo. Vamos lembrar um pouco do que aconteceu em nossa nação? Eu não vou falar das tsunamis, eu não vou falar de tantas coisas que aconteceram no mundo, mas vamos olhar para o nosso país. Mariana, Brumadinho, enchentes, Belo Horizonte dominada pela água, as pessoas vivendo pânico de qualquer hora, as casas serem engolidas pelas barragens que estavam em iminência de parar, e depois as grandes chuvas que tomaram conta. As últimas chuvas em São Paulo, mais de tantas pessoas, eu não consigo aqui dimensionar, mas dizem que foi a chuva mais forte dos últimos 70 anos. Rio de Janeiro, bairros e mais bairros sendo inundados pela força das águas, enquanto em outros, sequidão. É a terra gemendo, são os sinais da natureza. Tudo isso acontece e o homem diz assim, é assim mesmo, são essas coisas mesmo. A natureza, o clima, aquecimento global, guerras, o homem mau. Bom, Jesus não falava sobre isso. Ele falava que estas coisas eram sinais que deveríamos ler. Mas ele vai dizer, não se assustem, isso é o princípio das dores. Até que ele chega no quarto e fala sobre epidemias. Lucas, o médico amado, com uma precisão de um cirurgião, ele fala que surgirão epidemias. Para melhor entender, quando um problema se torna local, ele é chamada de endemias. Quando ela se torna nacional, ela é chamada de epidemias. Quando ela toma um nível mundial, pandemia. E nós estamos agora, em meados desse mês de março, vivendo a pandemia do coronavírus. Por que não dizer o Covid-19, esse é o seu nome. Essa pandemia se alastrou, se espalhou e, diferente das outras três coisas, essa chamou a atenção das pessoas. Porque as pessoas só prestaram atenção ao que de fato Jesus estava dizendo agora. Vou te falar por quê. Porque esse quarto sinal, ele tocou em duas áreas fundamentais da vida do homem: saúde e dinheiro. Eu era garoto, já ouvi as pessoas dizer, tendo saúde e dinheiro, o resto a gente corre atrás. Mas agora, nessa situação vivenciada, a saúde das pessoas está em risco. As pessoas estão com medo e com pavor de saírem de casa, com medo de serem contaminados e, claro, vir a óbito. As pessoas estão vendo a economia, porque portos e aeroportos, barreiras estão sendo criadas, comércios fechados e o que vem por aí. Quando Jesus fala sobre isso, então ele consegue o alvo necessário para aquilo que é a expressão, o princípio das dores. Qual a razão de tudo isso? Chamar a sua atenção. A razão de todas essas coisas acontecer é na linguagem dos antigos, como um pai dando conselho ao filho, o filho não ouviu. E quem não ouve conselho, você já sabe como termina esse ditado. Deus está chamando a atenção do mundo para o princípio das dores. E se ele chama, é porque o que vem por aí é muito mais grave e muito mais intenso. Mas os homens não estão atentos a isso. Me parece a descrição de Amós, quando no capítulo 4 ele começa a partir do versículo 6 falar: eu enviei sobre vocês a espada, enviei sobre vocês o sangue e vocês não se converteram a mim. Enviei sobre vocês a seca, chovia num lugar e outro não. Os gafanhotos consumiram a vossa plantação e vocês não se converteram a mim. Eu enviei a peste, as doenças, de modo que todos foram alcançados, mas vocês não se converteram a mim. Pela expressão de Amós, dá para entender que princípio das dores nada mais é do que um Deus amoroso, chamando a atenção dos homens para dizer: acordem, porque o que vem por aí é muito mais intenso do que isso. E se é curando que se sara, se é ferindo que se provoca a cura, parece aquele metiolate que a mãezinha soprava, mas ardia. Está ardendo, mas é para o seu bem. O princípio das dores é um Deus amoroso, não um juiz de braços cruzados dizendo: agora eu vou matá-lo, agora eu vou fazer isso. Não, não. É um Deus bondoso, dizendo: arrependam-se enquanto vocês podem. Porque se há um princípio na Bíblia é que a salvação é dada a todos que se arrependerem. Se não há arrependimento, não há salvação. E nessa proposta, Deus está sacudindo o mundo, porque o mundo está adormecido. Você tem uma Bíblia? Abra em Mateus 24 e veja que quando Jesus está conversando isso, a última expressão está no versículo 44. E ele diz assim: porque o Filho do Homem, é assim que ele encerra o capítulo 24, há de vir na hora em que vocês menos esperassem. Sabe o que Jesus está dizendo? Todas essas coisas que eu estou dizendo, elas virão para acordar você.
para despertar você como uma pessoa que está quase morrendo e vem o médico com o desfibrilador para dizer: acorda, acorda, acorda. Os sinais dos tempos são para nós a clara definição de que o Pai está chamando a atenção dos seus filhos. Sim, o Pai está chamando a atenção dos seus filhos. É exatamente isso que eu acabei de dizer para você. O princípio das dores, ele é um sinal de alerta para dizer: acordem. E usaria a expressão do pastor Josué Brandão para dizer: ele não é um sinal para o mundo, ele é um sinal para a igreja. É um sinal para aqueles que se chamam pelo nome do Senhor. Então, eu quero que você preste atenção à semelhança do que Jesus vai dizer em Mateus 24 para saber se estamos ou não no princípio das dores. E qual é a semelhança? Ele usa dois personagens bíblicos. Ele diz como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Ló. A partir desse pressuposto, nós vamos fazer a comparação e saber se estamos ou não vivendo os princípios das dores. E como eram os dias de Noé? Ele mesmo diz. Nos dias de Noé casavam, compravam, vendiam, davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Dá para você perceber? A expressão da geração de Noé era uma geração desapercebida. Tudo estava acontecendo e eles não percebiam, eles não atentavam. Isso diz para nós muitas das coisas dos dias de hoje. A geração de hoje é semelhante à geração de Noé, porque é uma geração que se preocupa com seus planos, é uma geração que se preocupa com seus sonhos, construir, edificar, casar, formar família, ter patrimônio, isso. Estamos vivendo isso de forma tão frenética que até agora, numa época como essa, as pessoas estão preocupadas com outras coisas, menos com aquilo que devia de fato se preocupar. E por quê? Porque a geração de Noé era uma geração que só percebeu que aquele velhinho que construía um barco e que durante anos passou construindo dizendo vai vir chuva, e eles nem perceberam. Até o dia em que Noé entrou, veio o dilúvio e levou a todos. E por que levou? Porque era uma geração desapercebida. Mas o segundo personagem é a semelhança de Ló. E se Noé é o retrato da geração, ouça o que eu vou lhe dizer. Ló é o retrato da igreja. Por quê? Porque Ló é descendente de Abraão. É o sobrinho de Abraão que saiu da terra de Harã para possuir as promessas. Está debaixo da promessa. E quando Abraão e Ló se separam, e esse Ló vai armar as suas tendas próximos das cidades, das campinas de Sodoma e Gomorra. Era uma cidade bonita, agradável aos olhos. Então ele se encanta e dirige-se para lá. E Deus resolve destruir Sodoma porque era uma cidade perversa e má. Uma cidade sanguinária, uma cidade promíscua. E Deus resolve destruir, mas não fará isso sem antes salvar Ló, o filho da promessa, o sobrinho da promessa. Então vai tirá-lo de lá. Entra na casa e diz: escapa-te por tua vida. Vai e conta para os teus genros, conta para as tuas filhas e tira quem você puder, porque eu não vou destruir enquanto vocês estiverem aqui. Essa é a geração de Ló. E Ló agora sai dizendo para os seus genros: venham comigo, vamos embora, a terra há de vir ser consumida pelo fogo que há de descer do céu. E sabe o que diz? Gênesis, no capítulo de número 19, no versículo 12, que os seus genros não acreditaram nele, duvidaram dele. E quando eu olho para Ló, eu vejo um homem sem autoridade de convencer seus próprios filhos. E por que ele não tem autoridade? Porque ele não tinha uma vivência para falar de Deus. Ele não tinha uma vida com Deus, por isso não tinha autoridade para falar dele. Quando alguém não tem autoridade, não é porque se alguém não sabe falar, não é porque se alguém não fala alto, é porque se alguém não vive. Quando Jesus termina a sua mensagem, as pessoas dizem assim: ele não fala como os fariseus, ele fala com autoridade, ou seja, ele vive o que fala. E a geração da igreja hoje é uma geração sem autoridade. Nós somos semelhantes a Ló em que sentido? O mundo não dá mais crédito. O mundo não ouve mais nossas pregações porque nós perdemos essa autoridade. Como, pastor? Falamos de amor, mas não amamos. Falamos de paz, mas vivemos em guerra. Falamos de fidelidade e somos infiéis em tantas coisas. Falamos de oração e como falamos, mas não oramos. Falamos, ensinamos, mas não vivemos o que falamos. Por isso não temos autoridade. Sabe por que o mundo não dá crédito a nós? Sabe por que o mundo não crê na palavra pregada por você? Porque lhe falta autoridade.
E essa é a história de Ló, essa é a semelhança conosco. Mas pasme diante do que vem agora. Ló não consegue convencer os seus genros, e demorando em sair, os anjos pegam Ló, suas filhas e esposas e saem. E na expressão de Jesus, em Lucas 21, é essa: lembrai-vos da mulher de Ló. É como se Jesus estivesse dizendo, prestem atenção no que aconteceu com ela. E o que aconteceu, pastor? É que quando elas estão saindo e o fogo começa a descer sobre a cidade, ela olha para trás. E quando ela olha para trás, ela está revelando exatamente a semelhança da geração do princípio das dores. Uma geração que está caminhando rumo aos céus, mas está olhando para trás. E por que está olhando para trás? Porque o seu coração ficou lá. Ela olhou para ver sua casa, suas coisas que ficaram para trás, tal qual a igreja do século 21. Somos uma igreja que estamos pregando as coisas de Deus, mas o nosso coração está na terra. Falamos sobre céus, mas nós não queremos ir para lá. Dizemos que lá é o melhor lugar, mas faltamos morrer de trabalhar para viver aqui. Nos sacrificamos por uma vida que dura quantos anos? 70? 80? O que passa disso, cansaço e fadiga. A geração de hoje é a geração de Ló. Quando eu olho para Noé, eu vejo o retrato do mundo. Quando eu olho para Ló, eu vejo o retrato da igreja. Uma igreja desapercebida, sem autoridade e com o coração no mundo. E pior do que isso, é quando eu leio Tiago 4 e vejo ele dizendo: o amor ao mundo constitui-se inimizade contra Deus. E quando se fala o amor ao mundo, a amizade com o mundo, está falando das suas ideologias, está falando dos seus modos de viver. Nós nos assemelhamos demais ao mundo. Por isso, nós podemos comparar e perguntar: estamos vivendo o princípio das dores? E eu lhe respondo: sim, esse é o princípio das dores. E o princípio das dores nada mais é do que um Deus olhando para o seu povo, que criou com as suas mãos e dizendo: acordem, o modo que vocês estão vivendo não está correto. Eu li essa manhã Isaías capítulo 1. Meu coração estremeceu. Quando Isaías começa a descrever nos seus versículos iniciais, Deus se apresenta com alguém que está com o coração dolorido. Ele diz: quem pediu para vocês entrarem na minha casa? Eu estou cansado do louvor de vocês. Eu estou enojado. Quando vocês oram, eu tapo os meus ouvidos. Quando vocês estendem as mãos para trazerem a mim suas vidas, seus louvores, eu estou enfadado. Por quê? E aí vai dizer Isaías no capítulo 1, dos versículos 18 a 20, dos versículos 10 adiante, ele vai dizer: o ajuntamento solene com a iniquidade eu aborreço. Sabe o que é ajuntamento solene? Culto. Reuniões de adoração. E as nossas reuniões de adoração estão mais acometidas de pecado do que de santidade. Cantamos, não porque queremos agradar a Deus, mas porque queremos sair bem aos ouvidos das pessoas. Nossas pregações são pregações que massageiam o ego, que fazem as pessoas se sentirem bem. E quando confrontada, alguém diz: esse pastor prega duro demais. Nossa preocupação no culto não está sendo em ir cultuar ao Senhor, mas saber se eu estou bem vestido, se eu cumpri meu ritual religioso. Iniquidades no ajuntamento solene. Deus tem sentido nojo disso. A hora em que nós mais mentimos é a hora que nós nos reunimos para cultuar, porque cantamos o que não vivemos. Dizemos amém para a mensagem como que alguém estivesse recebendo, mas as rejeitamos. Assim somos nós. Nós somos essa geração, a geração do princípio das dores. Eu queria te convidar a vir para o livro de Apocalipse. Sabe o que eu vejo em Apocalipse? Eu vejo um anjo escrevendo 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E essas 7 igrejas representam a história da igreja na Terra. Ela começa falando da igreja de Éfeso, uma igreja amável, uma igreja temente, mas que perdeu o primeiro amor. Isso fala da primeira igreja, da igreja das primeiras práticas, dos primórdios da fé. E ela continua, me permita ver com você isso, e continua falando das demais igrejas. E quando chega na penúltima carta, no capítulo de número 3, deixa eu ler aqui com você, porque eu quero dar as palavras do texto e não as minhas palavras. O Senhor dirige-se à igreja de Filadélfia. E esta igreja é a igreja que não é apresentado nenhum defeito seu. Mas antes de chegar nela, veja como é as outras igrejas. Ele fala da igreja de Éfeso, dizendo: volte ao primeiro amor. As tuas primeiras obras, você tem lutado e não tem negado o meu nome. Representa a igreja dos primeiros séculos. Aí vem a igreja de Esmirna.
uma igreja que sofreu, que foi perseguida, uma igreja que se levantaram contra elas muitas perseguições. Aí vem a próxima igreja, a igreja de Pérgamo, uma igreja que permitiu ser introduzida no meio delas heresias, seitas. Me parece que o cenário está sendo desenhado sobre a história da igreja em apenas 2 capítulos. Ele continua e vem agora a próxima igreja, que além de aceitar as heresias, profanou a sua adoração, profanou o seu relacionamento. É a igreja de Pérgamo. Aí vem a igreja de Tiatira, uma igreja que tolera o pecado, uma igreja que vivencia isso de uma forma tão natural. Para ela, pecar ou não pecar era como se fosse: eu preciso descobrir o pecado para que a graça seja mais abundante em mim. E aí chegamos ao capítulo 3 com a igreja de Sardes. Se o capítulo 3 continua com as últimas 3 igrejas, eu quero que você chame a atenção, olhe para essas últimas 3. Porque na igreja de Sardes nós temos o retrato da igreja de hoje. Por quê, pastor? Porque ela começa dizendo assim: tem nome de que está vivo, mas está morto. Esse é o retrato da igreja de hoje. E continue lendo o capítulo 3, porque ele diz assim: brevemente verei a ti como ladrão. Qual é a outra passagem que Jesus fala que viria como ladrão? Ele está falando da sua vinda, do seu arrebatamento. Ele virá no meio de uma geração em que a igreja tem nome de que vive, mas está morta. Somos 40 milhões de protestantes espalhados nessa nação. 95% da população brasileira se identifica cristã. E mesmo assim, não caiu os índices de corrupção, não caiu os índices de pornografia, de pedofilia, de tanta coisa nojenta que entristece o coração de Deus. Era para ter caído, mas sabe por que não caiu? Porque tem um nome de quem está vivo. Estamos crescendo, mas estamos mortos na nossa vida com Deus. Perdemos a nossa relação com o Senhor. E aí chegamos na igreja de Sardes com uma esperança. E a esperança está no versículo número 4, quando diz assim: contudo, há uns poucos aí, há uns poucos que não negaram o meu nome. No meio dessa geração desapercebida e descomprometida, ainda há um remanescente. E para esse remanescente vem as palavras do próximo texto, quando fala da igreja de Filadélfia, a igreja que não negou seu nome, que ele abriu uma porta, que livrará da hora que há de vir sobre o mundo. E a última igreja é a igreja que fica, é exatamente a igreja de Laodiceia. E por que ficou? Porque ela diz assim: estou rico e não tenho falta de coisa alguma. E aí Jesus diz: é pobre, cego, miserável e nu. Esse é o retrato da igreja que fica. Se alguns alcançaram entrar nessa semelhança da igreja de Filadélfia, os que ficam porque não admitem que precisam mudar. Sabe qual é a maior prova do cristão que não vai subir? É porque ele não admite que precisa mudar. E a esta igreja ele está batendo na porta, diz o versículo 20 do capítulo 3. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. É incrível, Jesus está batendo na porta de uma igreja pedindo para entrar. Ouça-me, por favor. A geração de hoje está precisando ser sacudida, precisando ser confrontada para acordar, porque o que há de vir aí são muito mais intensos do que o que nós estamos vivendo. As epidemias de hoje não se comparam em nada com o que há de vir. Mateus 24 diz que hão de vir dias como nunca houve. Então pare de viver como você está vivendo. Ouça o convite da graça. No versículo 18 do capítulo 1 de Isaías, o mesmo que o Senhor diz não tolerar mais os nossos cultos, ele diz: arrazoemos, esquadriemos o nosso coração e acheguemo-nos a Deus. E olha o que diz Deus: porque assim, mesmo que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Sabe, Deus está dizendo? Há perdão. Sim, há perdão. Ainda que sejam como escarlata, se tornarão alvos como a neve. E aí o versículo 19 diz: se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se não quiserdes, espada te alcançará, porque foi a boca do Senhor quem o disse. Acorda, filho. O Deus que está permitindo todas essas coisas acontecer é um Deus amável. Alguns anos atrás, eu tinha sido convidado para pregar na igreja do meu irmão, que também é pastor. E à noite, preparando a mensagem, já tarde da noite, eu fui adormecendo e acabei dormindo. Na época, meu filho tinha entre 5 a 6 anos.
E naquele momento eu tive um sonho. Eu acordei por volta de 4 horas da manhã assustado, porque o sonho falou comigo. Eu sonhei que estava fazendo uma mudança. Era algo comum na vida de um pastor. E a gente estava mudando, colocando as coisas dentro do carro, mas o meu filho não estava conosco. As coisas dele não eram colocadas no carro. E de repente ele chorava dizendo: pai, me leva. Pai, deixa eu ir. E no sonho eu dizia: você não vai. Você é um menino desobediente. Não tem feito o que eu tenho te pedido. Você não merece ir comigo. E ele chorava: pai, me leva. Até que ele se agarra no sonho, ele se agarra às minhas pernas e diz: pai, pelo amor que o Senhor tem a mim, me leva. No sonho eu parei, agachei-me, olhei aos seus olhos e disse: você não merece, mas porque eu te amo, entra naquele carro. Eu acordei às 4 da manhã e o Senhor disse: assim é o meu povo. Todos os dias vocês me dão motivos para não vir comigo, mas porque eu amo. Porque eu amo. Escuta, Brasil. Escuta, planeta Terra. Escute-me os 4 cantos desse mundo. Deus está acordando você, porque Ele quer que você entre no carro com Ele. E pelo amor que Ele tem a você, Ele te faz um convite dizendo: arrependa-se. Em Romanos 8, 28, a sua expressão é tão clara, nos versículos 32, quando ele diz assim: aquele que não poupou o seu filho por amor a nós. Ele já provou que é capaz de ir até as últimas consequências para salvar você. Mas se há uma coisa que Deus não faz é tomar as suas decisões. As decisões são suas. Então, escutem-me, cristãos, todos que se anunciam pelo nome do Senhor. Escutem-me, você que não crê e que não se identifica com a fé. Escutem-me, por favor, enquanto podem. Arrependam-se antes que venham os maus dias. Antes que venham os dias dos quais dirá: não tenho prazer. Antes que venham os dias do sofrimento. E Jesus encerra Mateus 24 dizendo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Há 25 anos eu tomei essa decisão e tenho lutado todos os dias. Eu me enojo dos meus erros, das minhas falhas, e peço ao Senhor, ainda hoje pedi isso: transforma-me, porque eu não quero perder o céu. O que adiantou ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Acorda. Eu quero ver você no céu. E o amor de Deus possibilita isso. E por essa razão, o princípio das dores chegou só para acordar você. Nada mais, nada menos do que um choque do pai chamando a atenção dos seus filhos. É tempo de voltar. É tempo de se reconciliar. É tempo de rever a sua vida. Eu sou o pastor Adriano Menezes. Essa é uma palavra do meu coração para o seu coração. Deus abençoe sua vida. Se mais pessoas precisam ouvir essa palavra, seja você um instrumento disso. Compartilhe com elas. Leve isso a elas. Deus abençoe a sua casa.